web, tudo azul por aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aperte o play, tudo bem com vocês? Eu sou o psicólogo Lucas Freire e tô passando na área mais uma vez pra gente trocar uma ideia sobre carreira, liderança, protagonismo, playfulness, criatividade, seja mais lá o que a gente quiser. Hoje o tema é muito especial. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre como uma comunicação positiva pode potencializar a sua carreira. Então venha comigo, vamos trocar uma ideia, mais um capítulo da nossa comunidade do conhecimento. Aê! Chegamos! Bom, vocês estão vendo que o meu fundo aqui tá de uma cor diferente. Quem tá assistindo e não tá ouvindo, eu tô usando um chroma key aqui atrás. Eu vou testar, vou botar umas paradas aqui atrás, mas na verdade isso aqui é uma preparação para um evento que eu vou fazer muito em breve e eu vou usar fundos coloridos porque agora eu sou psicólogo, DJ e também videomaker. Como a gente se renova, né? Como a gente precisa se renovar. Mas vamos direto pro nosso assunto. Hoje eu quero falar sobre como uma comunicação positiva pode potencializar a nossa carreira, né? Na verdade, esses blocos todos que a gente vem falando sobre carreira, liderança, é para que possa ajudar você a construir melhores relações no trabalho, a realmente ter um ambiente de trabalho mais positivo. O que a gente considera como uma comunicação positiva? Uma comunicação positiva é uma comunicação que ocorre quando a gente passa a usar linguagens de apoio em substituição a linguagens negativas e críticas. Então, uma comunicação positiva é aquela comunicação que nos eleva, que aumenta a nossa autoestima, que nos empodera, que faz com que a gente saiba e tome consciência daquilo que a gente tem de bom e diminua um pouco, como a gente já está habituado a ser, o olhar apenas negativo que nos diminui. Então, para que a gente faça uma comunicação positiva, a gente precisa fazer essa chavezinha aí, virar. Então a gente precisa ter um posicionamento mais afirmativo, mais de apoio, em substituição desse volume muito grande de críticas que já faz parte da nossa formação cultural, eu acredito. Tanto do mundo corporativo, quanto do mundo pedagógico até, né? Da escola. A gente tem isso aí como um aspecto cultural marcante das organizações, das nossas instituições de uma maneira geral. E aí eu quero ilustrar para vocês como é que isso tem um impacto na carreira, nos nossos resultados, nas nossas escolhas. E eu quero ilustrar para vocês a partir de uma pesquisa que foi feita. Essa pesquisa está no livro do Kim Cameron, Lideranças Positivas. Vocês já me viram citar esse livro em outros podcasts. É uma dica de leitura maravilhosa para vocês. E essa pesquisa, ela pegou 60 equipes e ela passou a monitorar como é que se estruturavam as comunicações dessas equipes. E eles elencaram aí 4 pontos de análise. O primeiro, uma proporção entre comentários positivos versus comentários negativos. Então eles passaram a calcular quantas vezes cada uma dessas equipes elas compartilhavam entre si comentários positivos versus negativos. Uma proporção entre perguntas e comentários para se defender. Então eles passaram a medir quantas vezes, ao invés da pessoa se defender, ela estava perguntando algo, explorando melhor a comunicação. A proporção entre foco nos outros em comparação ao foco de si mesmo. E aí é uma coisa interessante aí. Quantas vezes as pessoas estavam preocupadas em realmente entender o outro ou preocupadas em apenas dar a sua opinião. E a última medida que eles foram acompanhar era o quanto essa equipe compartilhava informações e conhecimentos com outras equipes. Era um dado de conectividade, o quanto essas equipes estavam conectadas. E eles passaram a acompanhar essas 60 equipes e começaram a medir, comparar performance, entregas, resultados versus esses níveis aí de comunicação, essas medições. E aí olha o que eles acharam de interessante, né? Um dos fatores desses listados, o que era mais poderoso de todos, era a proporção entre afirmações positivas, afirmações que elevavam a autoestima, feedbacks positivos, afirmações acerca do que as pessoas têm de bom, versus afirmações negativas ou críticas. O que eles descobriram? Que
Isso era 2 vezes mais poderoso do que qualquer outros fatores. E eles começaram a cruzar, certo? Mas vamos ver agora então dessas equipes que têm mais performance, como esse fator opera. E aí é que vem o pulo do gato, que eu já vou dizer rapidinho qual é o pulo do gato para vocês. Uma das coisas que é importante classificar aqui é o que é considerado declarações positivas e o que é considerado declarações negativas, né? Vamos entender aqui, ó. Declarações positivas são aquelas que demonstram apreço, são aquelas que demonstram apoio, ajuda, aprovação, elogio e afeto. E o que é uma declaração negativa? Desaprovação, insatisfação, cinismo, desacordo, crítica. Então, isso que foi mapeado. E qual é a proporção descoberta versus performance? Olha que coisa, eu vou botar aqui, ó, revelações nesse podcast. O que eles descobriram? Que, em média, as equipes que tinham uma proporção de 5:1, ou seja, 5 afirmações positivas, proposições que elevam a autoestima versus negativas, elas tinham uma melhor performance. Foi de um mínimo de 5:1, na verdade foi entre 5 e 8, esse dado aí tá lá no livro do Kim Cameron. E olha que o dado curioso, equipes que têm uma performance de alto nível, elas falam pelo menos 5 vezes mais coisas positivas para os seus colegas, para os seus pares, versus equipes que não fazem isso, que não têm alta performance. Então esse é um dado que é extremamente elucidativo, é um dado que, eu digo pra vocês, ele quebra todas as muralhas, todos os paradigmas, pra quem fala que isso é mimimi, que isso é historinha. Só que algumas coisas a gente tem que considerar, né? Vamos considerar que as pessoas reagem mais rápido, muito mais ao mal do que ao bem, né? Ao bom. Então isso é um fenômeno que já é bem conhecido da psicologia. As pessoas reagem mais rápido, mas não significa que essa reação é com qualidade, né? Outra coisa que a gente deve levar em consideração é que as empresas, elas estão cheias de treta, cheias de problema. Então, muitas vezes, uma equipe não consegue transgredir, sair dessa cultura da crítica, da diminuição da autoestima rapidamente. E a outra coisa é que falar sobre comunicação positiva é mais fácil do que fazer. Se a gente está num cenário de alto nível de estresse, alta pressão e principalmente uma cultura, um play de competitividade, uma competitividade excessiva, a gente vai ter muita dificuldade de fazer essa transição. É por isso que muitas vezes é fácil falar, difícil fazer, como diria a canção. Mas a dica que eu posso dar para vocês é começar a tratar a comunicação positiva com mais abundância. Ou seja, explorar com mais frequência uma comunicação positiva na rotina. Falar com mais vezes, linkando 2 coisas. A primeira é sinceridade e a pensar nessa proporcionalidade. Então, uma dica que eu posso dar é, olha, pense todo dia quantas vezes você falou coisas boas versus as coisas ruins que você falou. Pense quantas vezes você agiu com sinceridade versus fazer um jogo de palavras para não falar aquilo que você desejaria falar. Isso ele tem um impacto imenso na nossa carreira. Veja, se a gente consegue ter um time, uma equipe que usa com excelência essa comunicação positiva, com mais proporcionalidade, com mais sinceridade, a gente tem uma garantia aí, eu diria, científica. Claro que existem várias variáveis, né? Não dá para dar nenhum tipo de garantia, mas a gente tem aí, com certeza, já observado no passado, um aumento do desempenho. Agora, 2 fatores para levar em consideração, né? Positividade excessiva, mundo de Alice, pode promover a complacência e a mediocridade. Então, ponto de atenção. A positividade excessiva pode sim gerar complacência, assim como a negatividade excessiva vai gerar mecanismos de defesa e retraimento. Então a gente não pode ignorar as fraquezas, mas também não pode levar em consideração um ambiente só crítico, só diminuição de autoestima, porque isso vai criar muitas vezes um clima tóxico que não vai favorecer o crescimento.
Então, o grande jogo aí é que a gente nunca deve ignorar completamente as fraquezas, as inadequações, é saudável a gente saber disso. E também a gente não deve focar só no positivo. É nesse jogo, nessa dualidade, que os novos líderes e quem lidera a si mesmo deve passar a circular, a entender. Uma dica de exercício que vocês podem fazer, até para se conhecer e para elevar sua autoestima, é o seguinte, ó. Peça para as pessoas que trabalham na sua equipe, estimule as pessoas a falar pelo menos 3 coisas positivas sobre um indivíduo. E vocês entregam para esse indivíduo para ele refletir o que ele tem de talento, o que ele tem de potencial. Esse é um exercício bem legal, é um feedback, feedback positivo de alto nível, 360. E aí vocês com o tempo vão construir essa história, esse ambiente positivo. Quando eu sei que o que vem de lá é algo para agregar, eu diminuo as minhas defesas, eu me abro, eu vou entender que o outro me admira, o outro sabe que eu tenho potencial, o outro conhece meus pontos fortes e aí eu abro minha escuta para as pessoas. Alguns últimos passos que eu posso deixar para vocês aí como dica. Isso eu também já pude ver, eu tenho praticado bastante com o meu time. Alguns passos para essa comunicação positiva e como elas podem fazer a gente crescer como indivíduos, crescer em carreira. Eu deixo sempre a dica aí, leiam quem não leu o livro Comunicação Não Violenta. É um livro maravilhoso para que a gente entenda um círculo de uma comunicação compassiva, uma comunicação que ajuda as pessoas a crescerem. Mas, algumas dicas aí, ó. Congruência, fundamental, entre o que eu falo e o meu sentimento. As pessoas estão muito atentas às incongruências hoje. Foco no problema, tira o foco do julgamento, aí um pouco de comunicação não violenta também. Tira o foco do indivíduo, do julgamento, mas foca no problema que precisa ser resolvido. Procura usar mais a validação, falar mais o que você admira dos outros, o que os outros têm de bom. Ser mais específico, esse é um desafio. Muitas vezes, isso eu encontro muitos líderes com dificuldade de fazer isso e pessoas também com dificuldade de se perceber. O que realmente eu tenho de bom? O que realmente eu tenho como talento? Ser específico significa a gente entender em detalhe aí aquele comportamento que a gente faz que se destaca. Qual é o comportamento que a gente tem? Seja mais agregador na sua comunicação, então trate de trazer e compartilhar mais informação, conecte aquilo que você está falando com o seu interlocutor, use muito a escutativa, porque tudo isso vai estimular o seu protagonismo, pode dar um up aí na sua carreira. Afinal de contas, tudo que a gente entrega para o universo, cedo ou tarde volta para a gente. Como diria o Carl Sagan, somos todos poeira estelar. É esse o papo de hoje, comunicação positiva, acrescentando para criar ambientes positivos e para que a gente possa potencializar nossa carreira, saber o que a gente tem de bom e assim liderar mais a si mesmo. Espero que você tenha gostado desse papo rápido. Dica de leitura, Kim Cameron, Liderança Positiva. Depois, quem quiser, eu boto aí nas minhas redes para vocês. Aliás, já fiz uma postagem sobre esse livro, pode olhar no meu Instagram. Quem quiser saber mais sobre mim, www.lucasfreire.com.br. O meu Instagram é @lucasfrancofreire e YouTube Lucas Franco Freire. Um abraço para todos. Vou ficando por aqui em mais um episódio do Aperte o Play. See you later, alligator. After a while, crocodile. Fui, boa semana a todos, até mais.